Alô, amigos do Futebol Ilimitado, estamos ao vivo. Boa noite a você que está ligado com a gente nessa segunda-feira, dia 18 de janeiro. São exatamente agora 10 horas e 35 minutos. Estou eu aqui, Fábio Castro, junto comigo Douglas Van der Kocken. Sidney Araújo estava aqui pronto para fazer com a gente, mas ele teve uma queda de luz na casa dele. Então, infelizmente, não será possível contar hoje com a presença do nosso ilustre amigo Sidney. Mas estou aqui com o Douglas. Douglas, está me ouvindo aí? Beleza, tranquilo, Beleza. aqui dá para ouvir. Deixa eu só tirar aqui o eco aqui de transmissão de futebol. Que eu fizemos na última sexta-feira Lazio e Roma. Mas agora é live convencional, então não há necessidade do som com reverberação. Bom, vamos então aos jogos, né? Rodada número 30. Se encerrou agora há pouco, né? Se encerrou às 10 horas da noite com a vitória do Flamengo, mas teve os outros jogos, né? Mais uma rodada que fica com um jogo faltante. Palmeiras e Grêmio empataram na sexta-feira em 1-1. Palmeiras voltou a jogar hoje mais um jogo da rodada 28, que também nós vamos falar mais a fundo daqui a pouquinho. O Flu venceu o Sport 1-0, jogo no Rio de Janeiro, vitória importante para o Fluminense. Já o Vasco perdeu em São Januário para o Coritiba em casa, né? O Coritiba, que vinha fazendo um péssimo segundo turno, conseguiu voltar a vencer. Venceu o Vasco da Gama 1-0. Botafogo, né, perdeu para o Santos 2-1 na Vila Belmiro. Vitória já no finalzinho, né, no próximo dos apagares das luzes na Vila Belmiro. O Botafogo segue sem reação, enquanto que o Santos continua ali se mantendo entre os 10 primeiros, muito mais focado na Libertadores. São Paulo voltou a tropeçar, né? 1-1 com o Atlético Paranaense fora de casa, na Arena da Baixada. Mediante alguns pontos de vista, pode até ser um bom resultado. Mas se você for avaliar, até porque saiu perdendo, né? Mas até se você for avaliar, né, na questão viu muita gente se aproximando dele na tabela, acaba sendo considerado um tropeço. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais em relação a isso. Vitória do Galo no Mineirão, 3-1 sobre o Atlético Goianiense, vitória importante que repõe o Atlético Mineiro na briga pelo título brasileiro. O Ceará foi derrotado pelo Bragantino, o Red Bull Bragantino agora praticamente aí garantindo a manutenção na primeira divisão por mais um ano. 2-1 fora de casa, gol do Claudinho de pênalti aos 50 do segundo tempo. O Inter venceu o Fortaleza a duras penas, 4-2, saiu ganhando de 2-0, permitiu a reação do Leão do Pici, que empatou, mas conseguiu fazer mais 2 gols e venceu a partida. E hoje, nessa segunda-feira, dia 18, vitória do Mengão, 3-0 sobre o Goiás. Goiás também praticamente encaminhando aí seu rebaixamento. Vamos à classificação, né, Douglas? Antes de eu falar da classificação, queria saber se tem algum resultado que te surpreenda, né, nessa rodada. A derrota do Vasco para o Curitiba, né? Acho que surpreendeu todo mundo. O resultado assim que chamou mais atenção, né? O Vasco com o professor ali, professor já mostrando, querendo reagir, já tentando, né, olhar para a parte de cima da tabela, e aí essa derrota dentro de casa para o Curitiba faz realmente o Vasco saber quais são as suas reais ambições no campeonato, para simplesmente fugir do rebaixamento. Ele sabe disso. Aliás, a questão até em São Januário era obter 9 pontos. Ele falou que sabe disso, mas não era esse. Ele falou que ele sabe para não. Mas você acha que ter uma pressão muito grande, né? Porque a verdade. Se encaixa aí uma sequência de 6 vitórias, já dá para brigar um pouquinho mais lá em cima. Sul-Americana. O papel do Vanderlei, que é aquela coisa de salvar da zona da confusão, né? Era que de 9 pontos conseguisse 7. Conseguiu 4, né? Não dá para dizer que foi uma tarefa mal sucedida, porém dos 4, né? Os 4 pontos que ele conseguiu, talvez esse do Coritiba fosse o que ele mais esperasse levar, né? Se você for avaliar quanto o Botafogo era clássico. Douglas, consegue me ouvir aí? Mas aí o Botafogo estava numa situação pior do que a do Curitiba, né? Agora, né? Porque não estava. Vamos lá. Não estava anteriormente, a posição do Curitiba era pior. O Botafogo é muito fraco. Não, mas eu não estou falando no sentido de ser fraco, não tô falando de esboçar a reação. Falando... É mais a questão de que na tabela o Curitiba estava abaixo. É porque o Botafogo realmente faz uma campanha. Tá abaixo é uma coisa. Terrível. Se você vê lá em cima, o Palmeiras está abaixo do São Paulo, mas o Palmeiras joga mais bola que o São Paulo.
Considera isso, né? É até uma manifestação polêmica, se for avaliar. Mas enfim, vamos à tabela de classificação, Douglas? Que está aí já na tela para a galera conferir com a gente, né? O São Paulo continua sendo o líder do campeonato com 57 pontos, é o primeiro lugar. Mas como já dissemos aqui, os adversários começam a esboçar uma reação e a beliscar, né, Douglas? Não está seguro o título do São Paulo não, né? Até porque esse meio de semana nós vamos ter duelos diretos. Exatamente, né? Agora é aquela hora que é igual o pessoal diz, né? De separar os homens dos meninos, né? Vamos ver aí quem tem mais lenha para queimar. Confrontos diretos aí na próxima rodada, e que na quinta-feira, na nossa análise da rodada, nós vamos dissecar um pouquinho melhor, são jogos importantes. Vamos lá, o Internacional, né? Que vai enfrentar o próprio São Paulo na próxima rodada. É quem está ali na frente, ali próximo, né? Com 56 pontos, é o segundo colocado. O Atlético Mineiro, com a vitória sobre o Dragão, né? Também reduziu. Agora está despontando ali com 53 pontos, enquanto que o Flamengo, com a vitória de hoje sobre o Goiás, daqui a pouquinho nós vamos ver os gols, está com 52 pontos. Volta a briga, né? Depois de 2 derrotas, né, o Douglas? Esse resultado de hoje acaba sendo importante para trazer o Flamengo de volta. Exatamente, para não desgarrar ali do grupo de cima, né? E deixar ainda o torcedor um pouquinho esperançoso. Mas o futebol ainda tem algumas reticências aí, né? Que a gente pode falar um pouquinho mais à frente. Sim, em relação ao Flamengo ou em relação a todos, assim, de maneira geral? Ah, o Flamengo. Tá certo, então. Então lá, Flamengo se despontando agora com 52 pontos. Palmeiras vem logo em seguida em quinto com 51 pontos. Dá para acreditar, ô Douglas, essa vitória hoje da 28ª rodada contra o Corinthians, 4-0, assim, com extrema facilidade. Dá para acreditar? O que atrapalha o Palmeiras é o seu próprio desempenho, né? Porque irregular, aí o Palmeiras está disputando a final da Libertadores, final da Copa do Brasil, pode disputar o Mundial, e aí, como é que faz? Em alguma, ali vai ter que deixar um pouquinho de lado em comparação ao elenco, né? Deixar um pouquinho, dar aquela descansada nos jogadores principais. Mas a gente sabe que o Palmeiras tem aí, até o time reserva do Palmeiras é muito forte, né? Sim. Mas eu acredito nesse Palmeiras brigando lá em cima, né? Mas em virtude dos adversários aí não aproveitarem as chances que tem. Porque realmente o calendário ficou muito apertado para o Verdão, mas tem um elenco muito qualificado, se o pessoal bobear, ele pode beliscar esse título aí. É o que coloca, né, a crença do palmeirense ainda viva. O Grêmio, né, que empatou com o Palmeiras nessa rodada, a rodada vigente, com 50 pontos. Aí mais embaixo, o Fluminense, que sofreu uma derrota forte para o Corinthians, né? E hoje viu o Corinthians tomar outra pancada também, parecida com a que ele tomou na semana passada. 46 pontos com a vitória contra o Sport. O Santos, com a vitória sobre o Botafogo, 45 pontos, é o 8º colocado. Nono ali, ainda com margem de pensar na Libertadores, mas com um baque a mais aí para a sequência do campeonato, o Corinthians 42 pontos. O Atlético Paranaense, com um pontinho contra o São Paulo, foi a 39 pontos, é o 10º. 11º Ceará também com 39 pontos. Perdeu para o próprio Bragantino, né, que vem ali atrás. O Bragantino tem 38 pontos, é o 12º. 13º o Dragão, Atlético Goianiense, 36 pontos. Aí do Atlético Goianiense para baixo, mais ou menos a briga, né? Sport em 14º, 32 pontos, começa também a vacilar no campeonato. Vasco da Gama é o 15º com 32 pontos. 16º, olha o Fortaleza aí, hein? Fortaleza chegou, 32 pontos, tá ali na boca da boca da zona do rebaixamento. E aí a zona do rebaixamento, de fato, tem o Bahia, que não jogou nessa rodada, né? Vai ficar devendo esse jogo até o final do mês com o Corinthians, tem 29 pontos. 18º Goiás, que acabou de perder para o Flamengo, 26. Coritiba, 19º, 25 pontos. E o Botafogo, o irreversível Botafogo, pelo menos essa é a impressão que passa para todo mundo que assiste futebol, 23 pontos, lanterninha do campeonato. Vamos ver então o Goiás e o Flamengo, Douglas, para a gente aprimorar aqui o nosso papo em relação ao Flamengo. O último jogo da rodada, aí os gols para vocês. Vitória do Flamengo por 3-0. Aí você está vendo o gol do Arrascaeta, não confunda com o Gabigol, né? O Diego jogou bem hoje. Arrascaeta foi o autor do primeiro gol.
de cabelo platinado, o camisa 14 do Mengão. Gol de perna esquerda, né? Inclusive que não é a boa. Jogada do Bruno Henrique, ex-Goiás. A tropeçada ali do defensor do Goiás, o Fábio Sanches. Foi só passar, né? Gabigol artilheiro, não vai perder. 21 gols na temporada. 2-0 Flamengo. Gol mais fácil do Gabigol. E muito tempo aí dá pra gente analisar assim. E no final, claro, ele, Pedro Queixada, arrematou ali, até achei falha do Tadeu. Não é comum do Tadeu no Campeonato Brasileiro, mas ele realmente papou essa falha aí. Gol do Flamengo, gol de Pedro. Mais um gol de Pedro, né? Não é novidade. Os gols do Pedro. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui os dados do jogo. Estamos aí com as nossas caras. Já tem aqui o nosso chat com o Luiz Gustavo Freire. Mandou aqui, ó. Pera aí, deixa eu ajeitar minha câmera. Pronto, aqui. Show. Luiz Gustavo mandou aqui, ó. Teve sorte de achar o gol, time sem vergonha. Tá falando do São Paulo, né? Pelo visto. Pelo visto tá falando do São Paulo. Chegou a assistir o jogo do São Paulo ou não, Douglas? Não. Tava acompanhando o Santos. Santos e Botafogo, né? Bom, vitória maiúscula do Flamengo 3-0. Eu vou mostrar pra vocês ainda aqui os dados do jogo. Deixa eu só pegar aqui, porque ficou faltando, acho que ficou faltando os dados do jogo aqui. Deixa eu puxar aqui os dados do jogo pra gente avaliar aqui com mais calma. Mas a vitória é importante pro Flamengo exatamente por isso também, né? Voltar a pensar no título, né, Douglas? Aquela história, um campeonato de ponto corrido, né? Tem horas que você não precisa de mais nada a não ser a vitória. Não precisa saber se jogou bem, se o jogador fez um bom jogo. O que vale ali é a vitória até para você não desgarrar do pessoal, do pelotão de cima. Eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu com o Flamengo hoje. Tirando ali o Diego, eu não consegui acompanhar o jogo todo, eu acompanhei parte do primeiro tempo e um pouquinho do segundo. Tirando o Diego, o Flamengo, para mim, me pareceu um time que já vem muito contestado aí das últimas rodadas. Em determinado ponto, chegou até a ser ameaçado pelo Goiás. A gente sabe que o Goiás está em recuperação, mas um time que briga e que pensa em brigar pelo título não pode perder pontos para o Goiás, né? O placar não dá margem para a gente pensar que o jogo foi difícil, né? Ali em determinada ocasião. Entendeu? É isso que eu ia concluir. Por mais que o Flamengo tenha sido ameaçado em determinada ocasião, ele conseguiu fazer um placar quando você, ao observar, você tem uma impressão errada do jogo, um jogo fácil. Muito pelo contrário, né? O Goiás poderia ali em determinado momento, principalmente no início do segundo tempo, ali perto dos 15, depois 2-0 também impressionou. Então, assim, o Flamengo tem que corrigir ainda alguns pontos para quando ficar ali, pegar um adversário mais qualificado, principalmente na parte ofensiva. E esses jogos, muitos dos times lá da frente da tabela vão pegar e vão ter a dificuldade, da mesma forma que também podem não ter tanta dificuldade assim, né? Porque você avalia por um lado que são os times desesperados que estão lutando pela vida no Campeonato Brasileiro, e pelo outro lado você pode também avaliar como times que nesse desespero todo, nesse nervosismo todo, podem facilitar a sua vida, né? São as duas facas, os dois gumes, né, da mesma faca. Até porque os times da parte de baixo, normalmente, ele já não tem nada a perder, né? Sim, exatamente. Às vezes sim, né? Outras vezes ainda estão brigando por alguma condição, enfim. São situações que a gente tem que também salientar, né? Porque fica sempre essa questão de que obrigação... Porque se eles perderem, eles continuam na mesma situação, né? Mas é aquela coisa de tipo... continuam na mesma situação, então eles não têm mais nada a perder. O time lá da frente tem a obrigação de ganhar dos que estão lá embaixo. É uma obrigação pela questão do investimento, da qualidade técnica. Normalmente, o duelo contra o pessoal lá de baixo, o time lá de baixo é mais fraco tecnicamente. Normalmente é assim. Então, a gente tem que fazer sempre as avaliações, né? Da onde pode surgir essa facilidade, né? De um time para o outro. E o Flamengo, acho até que provou isso de certa forma. Seus principais jogadores tiveram uma boa noite, assim, tecnicamente falando, né? Apesar dos problemas aí que a gente já falou aqui, né? Durante a nossa live, né? Exatamente. Acho que aqui agora eu consegui. O problema é aquilo que eu falei, é você ver como parâmetro para não
para os times mais tecnicamente mais qualificados, né? Se o Aham. Flamengo repete um jogo desse, a chance de não sair com a vitória é grande. Perfeito, perfeito. Deixa eu aqui, agora eu consegui aqui os dados da partida que sumiram da minha mão, mas acho que agora eu consegui mostrar, vou mostrar aqui para vocês os dados de Flamengo e Goiás. Só que eu vou precisar, pera aí, achei que tinha conseguido e não consegui, peguei de outro jogo. Mas eu vou conseguir aqui para vocês os dados do jogo. Enquanto isso aqui eu dou um update aqui do Sidney, realmente ele não vai poder participar conosco, acabei de ver a mensagem dele aqui. Faltou luz lá, né? Quebrou a firma pra gente aí com a nossa live aqui com o Sidney, que faltou luz na casa dele. Então tava todo pronto aqui pro Sidney participar com a gente, até certamente deve ter assistido esse jogo, né? Infelizmente não será possível a live com o Sidney, mas tá aqui o Douglas conosco. Opa, agora achei aqui os dados da partida. Vamos lá. Tá aí com a gente os dados do jogo Goiás e Flamengo. Goiás 0-3 para o Flamengo. Posse de bola 40% contra 60% da equipe do Flamengo. Mais posse de bola tem sido aí a tônica, né, do Flamengo do Rogério Ceni, posse de bola, porém a falta de efetividade é o que tem incomodado o torcedor. Finalizações 9 contra 12, sendo que 3 foram no gol, por parte do time do Esmeraldino, enquanto que 6 foram por parte do rubro-negro carioca. Escanteios nós tivemos 4 para o time do Goiás, 5 para o time do Flamengo, impedimentos 1-3. O Flamengo saiu aí com mais jogadores em posição irregular. Passes certos, 272 para o time do Goiás, contra 446 do time do Flamengo. O Flamengo trocou mais passes, teve um bom nível aí de assertividade. Lançamentos certos, 30 do time do Goiás contra 21 do Flamengo, 54% de aproveitamento por parte do Goiás, aproveitou melhor ali os lançamentos do que o Flamengo, que teve 46%. Interceptações 7-14, Flamengo que hoje mexeu bastante, né, o Douglas? Tentou até sair com o Arão na defesa e tal, modificações de um time que está buscando uma identidade. Foi como a gente falou, né? São modificações, mas que se você der alguma bobeira ali em determinada ocasião, principalmente com um time um pouco mais qualificado, você pode acabar ficando pelo caminho. Então, me assusta até, diria, né? Você chegar aí praticamente na reta final do campeonato e um time tão qualificado como o Flamengo, você ainda não ter uma equipe já, né, definida aí, pelo menos os 11 iniciais. Mas aí a culpa não é do Rogério, né? Foi da avaliação do Flamengo que fez as mexidas e tal. Ah, pra mim é. Até porque o Jorge Jesus, ele anuncia... O técnico é que tem que saber trabalhar os jogadores. O Jorge Jesus, ele anuncia a saída do Flamengo antes do início do Campeonato Brasileiro, ou seja, para compor, imaginar qual seria o treinador certo, o treinador correto para o trabalho, para a sequência e para a manutenção do título brasileiro, né, já que foi campeão na edição passada, havia necessidade de se pensar melhor qual seria o treinador pronto para isso. E a decisão foi errada com a escolha pelo Domi, porque o Rogério Ceni, ele pega o Flamengo na rodada... Deixa eu até pegar meu caderninho aqui, que eu já não lembro mais. Qual rodada que o Rogério entrou no Flamengo? Foi depois da derrota para o Atlético Mineiro, né? Foi na 21ª rodada. 21ª rodada, a estreia do Flamengo no Brasileiro foi perante a equipe... E agora tá me fugindo aqui. O Flamengo enfrentou quem? Enfrentou o Atlético Goianiense. Empate 1-1 no Maracanã. Essa foi a estreia, ou seja, o Rogério Ceni, ele não pega nem o turno do começo, ele pega o turno a partir da 21ª rodada, ou seja, para você ter um time preparado e pronto com suas ideias já bem digeridas, é necessário tempo. E aí o Rogério vai poder usar isso como escudo tranquilamente, porque ele tem razão. Não, para mim não. Se ele não tem condições de fazer os jogadores desempenharem o melhor tecnicamente de cada um no decorrer da temporada, então não aceite o trabalho. Se ele aceitou é porque teria condições de fazer os jogadores desempenhar o melhor papel. Então, se ele não consegue, para mim a culpa e responsabilidade é toda do treinador. Eu penso um pouco diferente, mas assim é bom também a gente pensar diferente, né? Pensar todo mundo igual fica chato. O Luiz mandou aqui no chat, mandou um sim, tá falando do São Paulo. Vamos falar do São Paulo já, viu, Luiz? E ele mandou aqui, Narigão do Ceni fazendo uma diferença. O Luiz deve estar referindo que o Ceni já está começando a fazer diferença no time.
Bom, eu sei que não é dessa rodada, Douglas, mas não tem como a gente não chamar a atenção para o clássico em São Paulo, o clássico no Allianz Parque. Vitória de 4-0 do Palmeiras sobre o Corinthians com extrema facilidade. Me chocou muito a facilidade que o Palmeiras teve para construir essa vitória. Palmeiras do Abel mostrando na última sexta-feira contra o Grêmio um primeiro tempo bom, um segundo tempo irregular. E hoje um jogo todo muito bom, né? Você viu que não houve desgaste físico de jogar terça, sexta e segunda, pelo menos aparentemente, a gente vendo a partida, porque foram 3 jogos em casa, tudo bem, mas são 3 jogos em menos de 6 dias, né? Em menos de 7 dias. Então a gente tem que avaliar. Luiz Adriano, com 31 minutos do segundo tempo, voltando para arrumar ali a ponta esquerda e voltar à recuperação da marcação, ou seja, expressiva a partida do Palmeiras até nesse sentido tático, né? O visual ali, a gente vê o William um pouco mais solto lá na frente e o Luiz Adriano, que é o 9, né? O 9 clássico, vindo ajudar aqui na esquerda na marcação, junto do Vinha. Se eu não me engano, eu não consegui acompanhar o jogo de sexta-feira. Acho que na sexta o time era bem diferente do que entrou hoje, pelas prévias que eu acompanhei. Mas assim, o Palmeiras ele tem um elenco, como eu falei, muito qualificado. Se você pega, por exemplo, os homens de frente do Palmeiras, tirando o Flamengo, eles seriam titulares em todos os outros times do país, né? O William, Luiz Adriano, o Rony, Muitos o deles. Gabriel O Rony, Veron, inclusive, reserva hoje. todo mundo ali seria o Foi poupado. O Ele e Rony, Gustavo na Scarpa. verdade, foi poupado, né? Sim. Então, assim, aí você pega os próprios meias, né? O Zé Rafael, Gustavo Scarpa, o Rafael Veiga. Fez 2 gols, Rafael Veiga, entendeu? Então é um elenco muito qualificado. Até os garotos que sobem da base, até por estar ao lado desses grandes jogadores já em relação ao futebol brasileiro, né? Eles acabam também desempenhando um futebol muito qualificado. Então, assim, quando você tem um técnico bom, com um elenco bom, você consegue fazer dessa rodagem sem perder muita identidade, né? O Jorge Jesus, ele fazia isso no Flamengo, que é um costume de não poupar todo mundo. Aqui no Brasil, quando a gente fala que um time vai poupar os jogadores, a gente já imagina, né? Sai os 11 titulares e entram 11 reservas ali, né? E o Jorge Jesus fez diferente no Flamengo e o Abel está fazendo agora no Palmeiras. Ele muda algumas peças e vem surtindo efeito, assim como surtiu efeito no Flamengo lá na ocasião, vem surtindo efeito agora. Tanto que, como a gente destacou, o Palmeiras, para mim, entra de vez na briga pelo título brasileiro, na final da Libertadores, final da Copa do Brasil, e aí tem tudo para ganhar aí pelo menos 2 desses títulos, ao meu ver. É favorito, né? Principalmente em relação a Libertadores e Copa do Brasil. A gente já está na final, né? Então tá um destino mais tracejado e mais claro. Não tem tantos concorrentes quanto no brasileiro. A gente tem Inter, Galo, Flamengo juntos ali também, tentando brigar pelo título. Mas é uma questão que a gente também tem que colocar em consideração aqui, Douglas, que o Corinthians vem numa sequência positiva, vinha de uma goleada expressiva sobre o Fluminense por 5-0 na última quarta-feira. E agora leva meio que o revés. O Corinthians ele não perdia desde novembro. Exatamente. Já estava aí praticamente 2 meses sem perder. E se você for pegar a história recente, Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras vinha sofrendo com o Corinthians, né? Não, exatamente. Até o jogo, né, depois da paralisação, que o Palmeiras ele ataca muito o Corinthians, mas o Corinthians acaba vencendo, né? Foi um massacre em quesito de finalizações. O Palmeiras finalizou muito naquela ocasião, mas o Corinthians acabou vencendo. E uma coisa que me chamou a atenção nesse jogo é que o Corinthians ele tem por característica, principalmente depois da chegada do Mancini, de ter um sistema defensivo mais sólido, né, do que vinha apresentando. E hoje a facilidade que o Palmeiras teve para entrar no sistema defensivo do Corinthians me chamou a atenção. Antes mesmo do gol, o Palmeiras teve, do primeiro gol, né, que foi no finalzinho, já na parte final do primeiro tempo, ali por volta dos 30 minutos, 30 e poucos minutos, né, o Palmeiras teve algumas oportunidades de abrir o placar. Tudo bem que o Corinthians também teve chance, botou bola na trave e tudo mais, mas assim, me chamou muita atenção essa facilidade até, de certa forma, que o Palmeiras teve a entrar na zaga do Corinthians, coisa que imagino eu que o Wagner Mancini já deva corrigir para a próxima rodada, né? Porque não é comum um time como o Corinthians oferecer tantas oportunidades de gol para o time adversário. E aí você pega um Palmeiras,
com jogadores qualificados, igual a gente falou, se ele tem chance, tem uma, duas, três, aí uma hora a bola entra, né? Não, Dá muita isso, chance pro isso é Palmeiras, é óbvio aquela agora. história, não fica pro azar. Lá em São Paulo a gente sabe como acontece em situações como essa, né? O Wagner Mancini vinha numa condição muito positiva, numa sequência muito extremamente positiva, com o time bem organizadinho, os jogadores se ajudando, jogadores como o Mosquito jogando, tendo um rendimento bom, Fagner, que por muito tempo, né, a gente vinha criticando, tendo um bom rendimento, enfim, ofensivamente também, produzindo, Matheus Vital ressurgindo no Corinthians depois de muito tempo, Jô que voltou de uma lesão, acho que foram 2 meses sem o jogo que o Corinthians passou, voltou e ajudou bastante, ajudando com pivô, com gol. E, pô, de repente, de uma semana maravilhosa, glamurosa para o Corinthians, a vitória sobre o Fluminense, cai o caldeirão de água quente no colo do Mancini aí, de um patético, a partida muito abaixo, né? O Palmeiras teve extrema facilidade para jogar esse jogo e a gente tem que falar aqui, puxa, é uma facilidade que chama a atenção, até por ser um clássico. E que o Corinthians escapou de tomar mais, né? Porque teve uma bola que evidentemente não entrou, né? Senão o VAR teria dado gol, que o Cássio tirou em cima da linha. Teve gol em impedimento, né? Que também foi anulado, na verdade, 2 gols, né? Foram 2 gols ou eu anotei errado aqui? Acho que foi um gol só, né? Impedimento também foi anulado, um gol do Vinha. Foi um gol do Vinha. Na verdade, foram 2 gols. Teve mais um gol também anulado. É verdade, não lembro de quem agora. Mas, enfim, são 2 gols anulados. O Corinthians escapando aí de uma goleada até maior. Balança o Mancini? Acho que não, né, Douglas? Agora, que a gente tem que avaliar sempre. Quando acontece isso num clássico, a imprensa já começa a falar... É que você pode olhar pelo ponto de vista de que são campeonatos diferentes do Corinthians e do Palmeiras nesse ano. Mas vai perguntar pro torcedor se ele está satisfeito com essa partida. Não, realmente não. Mas eu acho assim, foi uma pedra no meio do caminho, né? O Corinthians deu aquele tropeção, não pode tropeçar em outra pedra, porque aí se tropeçou em uma, vem ali claudicando, se tropeça em outra, vai direto com a cara no chão, aí pode realmente comprometer um trabalho. O torcedor já até ambicionava aí a Libertadores. Então, o Corinthians não pode dar bobeira, já tem que reagir na próxima rodada. Assim, a gente, se for olhar o placar, foi como eu falei, no primeiro tempo, o Corinthians teve chance de fazer o gol. Teve bola na trave com o zagueiro Gil, teve um chute de fora da área com o Casares, o Everton faz uma boa defesa. Então, assim, não jogou tão mal assim. O problema foi as chances que deu para o Palmeiras, né? Muitas. Tem que ajustar um pouquinho melhor o sistema defensivo para a próxima rodada. Aliás, teve o Gabriel expulso, o Gabriel participou de um lance antes bizarro. dessa derrota. Oi, fala aí de novo que eu não te ouvi. É uma coisa que pode complicar, né? O Gabriel que vinha jogando muito bem, hoje ele foi realmente muito mal. Mas tem alguma coisa que você falou aí que eu acabei descobrindo aqui sem querer. Pode falar aí. Não, completei. Tá, beleza então. Porque o Gil tá suspenso, né? Gil e Gemerson vinham aí num bom nível, né? Jogando a defesa à altura realmente de Corinthians. E aí essa expulsão do Gabriel, muito mal na partida do Gabriel, além da expulsão, o Gabriel deu um passe pro gol, pro terceiro ou quarto gol, não me recordo agora. Um lance bizarro também, né? Que a bola veio do defensor. É complicado, a situação do Corinthians aí vinha muito boa, muito positivo. Uma partida com um clássico no derby da capital, cheio de erros, de jogo dos 6 erros, 7 erros. O Corinthians passou mal hoje e tinha torcedor torcendo pro jogo acabar logo, porque o Palmeiras veio para cima. Deixa eu ler aqui o Luiz Gustavo, mandou aqui atropelo, né, se referindo ao Palmeiras e Corinthians dessa segunda-feira. Mandou aqui: o Palmeiras não teve a menor pena e era para ter sido demais. Foi o que eu falei aqui, Luiz. Foram gols anulados, situações ali de bola entrando no gol, passando da linha ou não. Complicada a situação do Corinthians hoje. O Decite mandou: o Palmeiras jogou com um time quase reserva diante do Grêmio, poupando jogadores pro clássico, né, e também pelo desgaste, né, de ter jogado na terça-feira contra o River Plate. E o Luiz Gustavo mandou: mas o Palmeiras não sabe o que quer, parece que a cabeça está nas copas já. Deve estar, Luiz, é aquilo, é a questão de você ter que poupar também, né, Douglas, um jogador para um outro jogo, é pelo desgaste mesmo. Você cai é quem recomenda, fala: tira o cara do jogo, tira Rony não tem condição. Tem que passar por isso também, né?
Eu discordo um pouquinho do amigo aí. Eu acho que o Palmeiras ele vem numa boa batida aí, tem tudo, como eu falei, para levar em no mínimo 2 títulos. Então, eu acho que o critério, as escolhas tá dentro de um critério bem feito. Sim. Aí o Decite completou aqui, ó, mandou... Palmeiras é um time bipolar, literalmente, 8 ou 80. Porco teve 2 gols anulados. Então, foram 2 gols anulados. Se você somar, então, 4 gols que deram, né? Mais 2 anulados, mais um que a bola teria entrado ou não, podia ter sido 7 gols nesse jogo, né? Tudo bem que o lance da bola que não entrou, o terceiro gol do Palmeiras sai logo na sequência, então acho que... Quer dizer, tudo isso na questão do entre aspas, né? Mas enfim, podia ter sido um 6 a 0 aí, tranquilamente. Tamanha passividade da equipe do Corinthians. Mas enfim, segue aí seu trabalho, né? Vamos ver aí se nas próximas rodadas se reabilita e volta a TV, de repente a voltar ali a sonhar, né? Uma vaga na Libertadores. São Paulo, Douglas, se 1 a 1 contra o Atlético Paranaense fora de casa. Renato Kaiser abriu o placar na Arena do Furacão. E o São Paulo conseguiu o empate. Brenner fazendo muito gol, quando o Brenner não fazia, o Luciano fazia alguns gols e agora eu acho que o Luciano, se não me engano, está voltando de lesão agora. Deve voltar no próximo jogo. Ainda sem o Luciano, então, né? Sim. Então se eu não me engano, deve voltar ou nesse próximo ou no final de semana, então. De Paulo, né? A gente via ali praticamente todo jogo do São Paulo, o Brenner fazendo gol, e aí ele parou. Até teve algumas oportunidades, chegou a balançar a rede, pelo que eu vi no jogo contra o Atlético, mas se eu não me engano estava impedido, né? Então é aquilo que a gente falou, né? É um jogador que vinha muito bem, uma hora para de fazer gol e aí não tem um substituto à altura, porque o Pablo não mostrou ainda, fez valer o investimento que o São Paulo fez, né? Então o São Paulo tinha uma boa dupla de ataque, né? Perdeu um deles e o outro parou de fazer gol. O Pablo foi um investimento muito alto que o São Paulo fez e não correspondeu. 28 milhões. Começo do 2019. E até a gente pode citar os outros jogadores, o próprio Trellis, o Carneiro, que voltou depois de suspensão, que são atacantes que não vêm fazendo um bom trabalho no São Paulo, né? Então, o São Paulo é muito dependente do Brenner. E a partir do momento em que ele vive, podemos dizer, uma má fase, aí a fase do São Paulo tende a cair um pouquinho, e foi o que aconteceu. E assim, é um time que ainda briga pelo título, é líder do campeonato, mas a gente sabe que para ganhar um campeonato igual brasileiro, você tem que contar com o elenco. Não pode ficar dependente apenas de 1, 2 ou 3 jogadores. E isso pode fazer falta para o São Paulo mais à frente. Então, exatamente o que a gente falava em relação às estatísticas, né? Porque são derrotas para o Bragantino e derrota para Santos, né? E agora esse empate com o Furacão lá na Arena da Baixada. O Furacão que até vem mostrando reação no Campeonato Brasileiro. Mas desses 3 jogos aí, São Paulo não teve oportunidades em demasia como vinha tendo, né? Nos outros jogos. E acho que isso faz diferença. A produção do meio-campo deu uma diminuída. E aí, à medida que você enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, com um gramado sintético, né? É um time que é organizado. Não era até boa parte do primeiro turno, mas hoje é. É uma tarefa difícil e se você considerar desses 3 jogos aí, talvez essa fosse a tarefa mais complicada. E o São Paulo até que saiu com um ponto, né? O problema todo que eu vejo do São Paulo, aquele jogo contra o Bragantino foi um jogo fora da curva, né? O problema todo foi a derrota para o Santos praticamente com o Sub-17, o Santos naquele jogo, né? O Santos já tem um time muito, muito, muito novo e ainda foi com jogadores reservas. Então era praticamente um Sub-17 contra o São Paulo e acabou ganhando de 1 a 0. Então aquele jogo ali, para mim, talvez tenha sido a grande perda do São Paulo. Mas falando sobre o Atlético Paranaense, é um time que vem reagindo, a gente sabe da força que ele tem dentro da Arena da Baixada, mas teve esse momento de transição da saída do Thiago, né? Thiago Nunes, o treinador que foi muito bem sucedido, e aí o Atlético Paranaense deu uma perdida e agora parece que vai voltando ao jogo com o Paulo Autuori, né? Vamos ver como o Atlético vai reagir aí, se consegue algo melhor no campeonato. Eu acredito o Atlético beliscando aí uma Sul-Americana, né? Mas é um time que pode dar trabalho e tirar alguns pontos aí desses times aí da parte de cima da tabela, principalmente jogando na Arena. Agora eu avaliei aqui com você os 3 jogos do São Paulo pós-eliminação na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, eliminação para o Grêmio, né, naquele 0 a 0 no Morumbi.
Após a eliminação, após o fim, no término do jogo, muita irritação por parte do Fernando Diniz e dos jogadores em relação à questão de acréscimos e tal. De lá para cá, parece que o ambiente do São Paulo foi um pouco mais tumultuado. Pelo menos a impressão que a gente tem assim de fora. Um pouco mais quente, né? Um pouco mais brigado e tal. A gente teve a entrada do Muricy Ramalho, o retorno dele ao São Paulo. Como se a eliminação brasileira tivesse virado obrigação. A impressão que passa é essa. E aí ficou uma pressão muito grande. Sim, mas exatamente. Aí começou. Depois, tava tudo muito bonito. São Paulo, coisa linda, maravilhosa. Tava tudo dando certo. Vitórias importantes chegando. Teve um tropeço com o Corinthians, mas depois voltou a vencer e tal. Veio essa eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil e parece que o ambiente, que era muito tranquilo, muito bonito, muito legal e muito aconchegante, ficou uma coisa mais tumultuada de maneira natural. Briga com o Tietê, derrota no clássico com o Santos. O Santos não vencia, o Miro lembrou aqui na live, não vencia um clássico acho que há mais de um ano, uma coisa assim, não tinha vencido o clássico em 2020. E agora esse empate, que poderia ter sido uma derrota, até porque o São Paulo saiu atrás, né? Como eu falei aqui, dependendo do ponto de vista, um bom resultado. Mas de 9 pontos, 1 ponto. Para o líder do campeonato, que vê o pessoal todo lá de trás chegando. E o Internacional, que é o cara que está beliscando ali mais próximo, é o segundo colocado, é o próximo adversário. Ou seja, na quarta-feira, o jogo é na quarta-feira, o São Paulo tem a real possibilidade de perder a liderança do campeonato. É uma possibilidade que existe, até porque a gente vê o Internacional reagente. Você vê alguma analogia, algum sentido em a gente comparar que aquela eliminação na Copa do Brasil doeu mais do que se deveria doer? Ô Douglas? Não acho que tem esse negócio de doer. Para mim, a impressão que passa, pelo menos para mim, é que ficou, depois daquela eliminação, uma pressão maior em cima do Campeonato Brasileiro. Então, o São Paulo, ao meu ver, não soube lidar com essa pressão. E aí eu acho que isso talvez fique mais nítido na próxima rodada, porque o São Paulo enfrenta o Inter dentro do Morumbi. Então, teoricamente, a pressão é toda do São Paulo, porque era líder com uma certa folga, deixou o Inter encostar e joga dentro de casa. Então, não pode perder esse jogo. Então, acho que ali a gente vai ver realmente se existe essa pressão, pelo menos internamente ali, entre os jogadores, treinador e tudo mais, né? E o jogo é uma coisa assim, esse jogo em si, que é um Inter em viés de alta contra o São Paulo em viés de baixa, né? Então, é um jogo que promete muito e chama bastante atenção para a gente, deixa a gente com uma certa curiosidade para ver qual vai ser a postura dos dois times. Se vai ser um São Paulo que vai se jogar para frente em busca do ataque, e o Inter, né, como ele vai se portar. A gente sabe que os times do Abel normalmente são aqueles times mais retraídos, né, jogando no contra-ataque. Se souber acertar direitinho ali, pode dar aquele contra-ataque fatal no São Paulo e jogar o desespero todinho no time paulista. Então é um jogo interessante. Se fosse para cravar aqui, eu apostaria no Inter. Agora, o dado assim que a gente leva muito em consideração em relação à experiência dos jogadores em Campeonato Brasileiro. Dos titulares do São Paulo, que eu não vou nem aprofundar em relação ao elenco, porque eu acho que eu não vou conseguir pegar todo o elenco aqui. Não tem nenhum jogador dos 11 titulares do São Paulo, não tem nenhum jogador que tenha sido campeão brasileiro. Faz alguma diferença ou não? A gente já pula o assunto. Eu acho que não. Acho que não. Então tá certo. Tem gente que faz, tem gente que fala que faz. Que às vezes faz falta um camarada ali, um jogador que tenha sido... Até porque a gente tem Daniel Alves, né? Que é considerado aí o jogador mais campeão da história do futebol, né? Segundo números e dados que ele mesmo utiliza aí, esbanja a toda a vida. Mas é aquilo. São dados assim que a gente tem que levar em consideração, a experiência no Campeonato Brasileiro. Para situações como essa, a falta de casca, né, a possibilidade real, como disse aqui, de perder a liderança após tanta pompa e de tanta moral que a imprensa no geral já estava dando, São Paulo provável campeão, São Paulo virtual campeão, vai começar a pegar um pouco no pé disso aí também. Eu até sugiro então que você faça um levantamento, ver quantos jogadores do time do Palmeiras foram campeões da Libertadores e do Santos. De cabeça eu não lembro nenhum deles. Tem então, o Cuca que é treinador. Nem o jogador do Palmeiras foi campeão da Libertadores e nem do Santos. Não, mas falando de jogador. Não tem, né? Eu acho... O Madison... Não, o Madison foi... Não, o Madison não estava naquela campanha do Grêmio, não. O Madison não.
Ou tava? Não, esse é papo para mais para frente. É, eu acho Só que o para dizer Matheus... assim, que eu acho que não interfere muito, porque Aham. em ambiente de competição, não, acho que isso não interfere muito, não. Uhum. É mais para currículo mesmo. Então, beleza, então. Então a gente vai mudar aqui de assunto, vamos pular aqui pro chat. The City mandando aqui as mensagens aqui, ó. Porco teve 2 gols anulados, bem lembrado, valeu The City. Mandou aqui, São Paulo vive uma fase arame liso. Se o São Paulo perder do Internacional, vai rolar aquela música Boi, 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 Boi do Piauí. Não entendi. Queria alguma coisa a ver com a torcida do São Paulo, né? Não sei. E o Luiz Gustavo mandou aqui, Inter tem? Boa pergunta. Mas o Inter, Luiz, diferente do São Paulo, não era o time que estava com a carga segurando o Campeonato Brasileiro nos braços. O São Paulo estava. O Inter agora está na situação de reagente. É o time que vai ter agora a possibilidade de chegar junto como não um azarão, mas como a figura que vem para assustar. Se eu não me engano, o Abel já... Se eu não me engano, não. O Abel foi campeão brasileiro com o Fluminense em 2012, né? Mas o São Paulo nem o Diniz foi. Você tem as pessoas, figuras de peso internamente, Raí, Só que eu falei, acho que isso aí não tem nada a ver, não. Muricy. Só para Não, colocar no currículo mesmo, acho que não conta nada, não. Aham. Internacional acho que não tem não, né? Não tem, até do Internacional não tem tido desde 79, título brasileiro. Então, os jogadores que já estavam lá não tem ninguém Internacional agora. já há vários anos que não é campeão. Né? Eu acho que o Edenilson foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2011. Posso aí tá errado, mas eu tenho quase certeza de que foi, que fez gol importante inclusive. E só. Já não me recordo aqui de mais ninguém. Flamengo? Quem? Rodinei não foi campeão pelo Flamengo? Ah, sim, foi, Rodinei. Rodinei. Bem lembrado, Rodinei foi campeão brasileiro pelo Flamengo. Não é uma peça importante, como o Edenilson mas é um jogador que tem ali no seu currículo, né? O título brasileiro. Bem lembrado aí por você. Mas realmente, de resto, eu não tô lembrando de mais ninguém, não. Acho que o Guerreiro não joga, né? Vai. Guerreiro foi campeão brasileiro com o Corinthians ou não? Acho que não, né? Agora não lembro. Porque o Guerreiro não tem nem data para voltar. Não, acho né? que o Wendel foi. O Wendel, bem lembrado. O Wendel foi lateral esquerdo. Mas enfim, são dados que a gente pode usar aqui apenas para nível de especulação. Vamos lá falar de Internacional, aproveitando que a gente entrou agora no Inter. Segunda colocação, é o reagente do campeonato. Ontem abriu 2-0 com facilidade diante do Fortaleza. O Fortaleza depois apertou, fez gol ali num pênalti maroto, depois empatou o jogo. Na segunda etapa, a molecada do Inter decidiu fazendo mais 2 gols e colocando o Internacional com um 4-2. Parecia que ia ser um jogo fácil, né, Douglas? Mas não foi. Mas ainda assim é o Internacional mostrando que está disposto. Está chegando e está brigando. E no momento que todo mundo estava deixando já de acreditar, né? Com a escolha do Abel e tudo mais. Todo mundo diz com a imprensa. Né? Eu não vi o jogo, mas eu acho que é mais ou menos o que a gente falou, né? Às vezes a gente tem uma certa desconfiança da mídia porque elogiam alguns trabalhos que não são tão bons assim como a gente vê, né? E outros trabalhos eles têm uma característica de menosprezar, e eu digo isso pelo Abel. Né? O Abel ali, o pessoal já tinha dado o Abel como acabado para o futebol e tudo mais, e vem demonstrando que ainda tem alguma certa lenha para queimar. Né? Um cara que entende muito ali, principalmente daquele paizão, estilo paizão, então abraçou esse time do Inter, pegou alguns jogadores praticamente esquecidos. Né? O Peglo, eu acho que entrava muito pouco, próprio Praxedes ali entrava, quase não entrava, e aí são jogadores que vêm fazendo a diferença agora nas mãos do Abel. Não foi como eu falei, eu não vi o jogo, mas a gente analisando, vendo alguns lances, é um time que, quando deu uma oportunidade para o Fortaleza não parece ter ido muito ao ataque, mas quando foi efetivo e fez o gol. Né? Então é aquela história, parece que faltou um pouquinho de concentração quando estava 2-0. Às vezes, por ter tido uma facilidade, né? E aí volto a repetir, né? Eu não vi o jogo, e aí é uma impressão que a gente tem, por ter tido uma certa facilidade de fazer os 2-0, baixar um pouquinho aquela adrenalina, achar que o jogo estava ganho e colocar o Fortaleza de volta no jogo. Mas aí depois conseguiu pressionar um pouquinho mais e fazer os gols que colocam o Inter nessa disputa aí. Como eu falei, se fosse para apontar um favorito para o jogo de quarta contra o São Paulo, apostaria no Inter. Fortaleza do Enderson não foi muito pro arranque, né, para tentar reagir logo após os 2 gols sofridos.
Aliás, falhas de posicionamento da defesa do Fortaleza assim, têm sido constantes, né? O Paulão, que é tipo o chefe ali da defesa, a gente pode usar como o principal membro, o representante da defesa do Fortaleza, vem tendo dificuldade nas últimas rodadas e acho que isso fica muito claro no primeiro gol. O Yuri Alberto aparece já de cara assim no início da partida para abrir o placar e logo depois teve uma série de falhas defensivas do Fortaleza que chamaram a atenção, né? Uma inclusive causando até o segundo gol ali, o gol de cabeça do Rodrigo Dourado, que ninguém sobe junto com o Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado sobe sozinho, ninguém subiu junto com ele. E aí depois o Fortaleza, como eu disse aqui, foi pro arranque, né, para buscar o empate e conseguiu. Conseguiu já na primeira etapa diminuir e depois empatar. Né? O Oswaldo muito bem no jogo, tentando, ciscando muito para cima dos laterais do Inter, enfim, fazendo uma partida interessante depois de muito tempo, né? O Oswaldo apagado no elenco do Fortaleza. Mas no segundo tempo o Internacional mostrou por que ele está querendo chegar, por que ele quer ser o líder do Campeonato Brasileiro e por que ele está brigando. Onde ele mostrou uma imposição que não é nem natural desse Internacional desde o Campeonato Brasileiro, né? Posição de posse de bola e de fixação no campo de ataque. Foi para cima e conseguiu render mais 2 gols. E acho que isso tudo torna muito mais interessante o jogo do Internacional nessas últimas rodadas para cá. O Internacional vai mostrando que já não é mais um time de cardápio curto, né? de poucas opções ofensivas e tal. Os caras que estavam no banco de reservas aparecendo e participando do jogo. E tem muito essa questão que você falou do paizão, o Abel Braga. Eu acho que o Abel Braga, quando ele conseguiu ganhar esse artifício, né, a seu favor, que você pode até avaliar que não seja um artifício, mas eu acho muito isso, essa coisa de paizão e de que ajuda o grupo e tal, eu acho que isso não pode ser mais importante do que o campo e bola. O campo e bola tem que estar acima de tudo. Mas quando a gente fala em relação a isso, e o carisma que o Abel tem, né? Pô, todo mundo gosta do Abel, eu sempre falo isso. O Abel, pô, é uma das figuras assim, que eu mais gosto no futebol e que dá vontade de torcer pelo Abel, né? Pelo carisma, pela figura humana que ele é. Mas a gente tem que sempre estar avaliando o campo e bola. E parece que agora ele volta a ter traços do campo e bola do melhor Abel que a gente viu na década, não sei se você concorda comigo, que foi no Fluminense 2012. Que era um time de pressão ofensiva que sabia se resguardar lá atrás. Que sabia reagir bem aos adversários, né? E até acho que aquele time do Fluminense tinha um time muito melhor que esse do Inter, mas... É um time que defende muito bem, mas quando ataca pouco, mas quando ataca com perigo. É isso que o Inter vem fazendo. Né? E é um time que não é dependente apenas de um jogador, como vinha sendo o Inter do Cudê. Que se o Thiago Galhardo jogasse bem, o Inter ganhava. Quando o Thiago Galhardo não estava muito bem, o Inter não ganhava. Né? E isso com o Abel já vem sendo diferente. Não, e agora parece que o Thiago Galhardo já perdeu esse nome de principal jogador pro Yuri Alberto, que o cara tá sacolando todo o jogo, né? E fazendo gols importantes, inclusive. É verdade. Né? Então, acho que o Thiago Galhardo já Exato. foi cancelado. Já passaram o suporte dele para outro jogador. Mas, assim, a ausência do Alessandro, que talvez não fosse o cara mais importante dentro do campo, mas como grupo, né? Sem dúvida nenhuma, era uma figura ali, digamos até com uma aura de como é que eu posso dizer, de mito, né? Aquela coisa de jogador realmente importante para o clube, né? E saiu, né? Se desligou. Foi pro Banfield ou tô enganado, Douglas? Agora me corrige aqui. Acho que ele foi pro Banfield, né? Foi pro Argentina, né? Agora não vou lembrar de cabeça, não. Pois é, tenho quase certeza que ele foi pro Banfield. Se alguém aí no chat Sei conseguir que ele me corrigir proposta, aqui. se não me engano, para um time do Chile. Sei que não era um time da Argentina, não. A proposta não era da Argentina, não. Se alguém puder aí corrigir para mim, aí me corrija. Mas enfim, e no momento que as coisas pareciam estar mais desaguando para o Internacional, e até inclusive fazendo aqui um recap de lives que a gente fez aqui umas 6, 7 rodadas, 8 rodadas atrás, o Internacional bateu o 6º lugar. O Internacional se distanciou assim com uma esfera de time que não ia brigar mais pelo título. E está de volta. No mesmo tom de que a gente dizia que o São Paulo era o virtual campeão brasileiro, o Internacional de virtual apenas candidato a Libertadores volta a disputar o título. E eu acho que isso torna o campeonato mais interessante, né, Douglas? Mais interessante do que o campeonato passado, por exemplo, né? Até que a gente tem aí no mínimo mais 5 times ainda brigando por esse título. Fica legal. Quanto mais melhor, né, igual diz o outro. Verdade, mais concorrente melhor. E esse campeonato passa por isso, porque até o Grêmio que empatou com o Palmeiras na rodada já volta a pensar, a brigar, né? A matemática permite e talvez falta um pouco mais de consistência para o Grêmio pensar nisso assim com tanta sobra.
Dali para baixo, eu acho que não, né? Dali para baixo é mais vaga na Libertadores mesmo. O Santos ali como uma espécie de coringa, né? Venceu o Botafogo por 2-1 ontem. O Botafogo já não vem demonstrando reação há muito tempo, mas digamos assim que o Botafogo talvez tenha feito o melhor jogo. Não sei, talvez de muitos aí que ele fez. Deu dificuldades ao Santos. O Santos teve oportunidade, mas teve um pouco de trabalho para conseguir fazer o segundo gol. Né? Enfim, e o Atlético Paranaense talvez brigue ainda por vaga na Libertadores. Mas do pessoal da briga por título, parece que tá ali caminhando para São Paulo, Inter, Atlético e Flamengo de fato, né? Dá para parar aí. Não, para mim vai até o Palmeiras. E vai o Palmeiras também. Para mim pra vai você. até o Palmeiras. Pelas possibilidades e pelo futebol jogado, dá pra ser assim. Mas o Luiz falou um tema interessante aqui, cara, que falta saber o quão focado no Campeonato Brasileiro o Palmeiras está, porque foco faz pleno sentido. Por exemplo, aquele time de 2018 com o Filipão... Não, para mim, foi o que eu falei, o que eu destaquei, para mim não é foco. A questão para mim do Palmeiras é a força que o elenco vai ter que demonstrar aí. A gente tem que lembrar que o último título do Palmeiras, ele foi campeão, né, jogando com 2 times. Um time jogava a Copa do Brasil e o outro, a Copa do Brasil não, Libertadores, agora eu não vou lembrar muito bem, e o outro Campeonato Brasileiro. E acabou sendo campeão brasileiro. Foi Libertadores. Mas distribuiu máxima, bem o foco, né? Eu considero diferente. Aquele time do Filipão você pode tentar justificar em relação ao futebol jogado. O Palmeiras está bem focado. Para mim, o que vai faltar é saber se esse elenco vai corresponder. Como correspondeu de 2018, no caso, né? Mas, Douglas, eu atribuo foco. Eu atribuo foco a várias circunstâncias, a várias possibilidades. Você pode ter o foco mental, raciocínio, né, de que fato está ali focado nas partidas do brasileiro, que vai ser difícil por causa da pegada da Copa do Brasil e da Libertadores, e ao mesmo tempo o foco de time, de coletivo, né? Até porque esse time está propondo jogar bola, e o time de 2018 era bem diferente desse time de 2020, 2021, né? Em vários sentidos. Em vários sentidos, é bem diferente. Então, acho que a gente tem que usar o termo foco, entendendo bem que são circunstâncias diferentes, né? Não são circunstâncias parecidas para o Palmeiras de 2018 e o Palmeiras de 2020, né? A gente gosta de ver muito mais o jogo do Palmeiras hoje do que aquele Palmeiras que foi campeão brasileiro, com todo respeito àqueles jogadores e ao próprio Filipão. Enfim, essa vitória do Santos contra o Botafogo, né? A vitória importante do Bragantino também no Ceará, 2-1. Acho que o Bragantino não briga mais para cair, assim como o Ceará. Chegou num ponto neutro de impacto aí do Campeonato Brasileiro. Você destacou bem a vitória do Coritiba sobre o Vasco, que deu uma derrubada no chá do Vanderlei, né? E até pra gente tentar entender esse jogo aqui, essa derrota pro Coritiba do Vasco da Gama. O Vasco, que pleiteava 9 dos 9 pontos disputados nos 3 primeiros jogos, 7 e ganhou 4, né? Dá pra gente fazer algum prognóstico de que a dificuldade do Vasco vai ser maior nessa reta final? Ou não, Douglas? Até porque eu considero a vitória contra o Botafogo, diante desse Botafogo negligente que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro, não é tão representativa assim, né? Apesar de ter sido goleada no Clássico. Né? Eu acho que a sorte do Vasco é que os times que estão abaixo estão fazendo mais força para cair do que ele, né? Então acho que ele não vai passar tanto sufoco mais por conta dos adversários do que propriamente pelo futebol que vem apresentando. E passa muito por essa tentativa de esboço de uma reação de um time que é limitado tecnicamente, que vinha tendo os problemas coletivos e táticos já muito mensurados aqui, e que também sofreu com a expulsão do Henrique, né? O Henrique, que vinha sendo um jogador que salvava os gols contra o Vasco nas últimas rodadas, dessa vez foi expulso no lance lá que a arbitragem agiu corretamente, e logo após a expulsão o gol do Coritiba acabou deixando as coisas mais difíceis. Mas para o Coritiba é importante, o treinador do Coritiba inclusive pegou Covid, né? Tá fora do jogo da próxima rodada contra o Fluminense, deve ser substituído pelo seu interino. Mas é uma questão que a gente tem que levar em consideração. O Coritiba, no segundo turno, ainda não havia vencido, né? E consegue essa vitória aí dentro de São Januário, e é uma vitória que pode dar ânimo, né? Aí vamos ver como que vai se portar diante do Fluminense, porque é aquilo que a gente falou. Chega no momento onde não tem mais nada a perder. O empate para o Coritiba seria, analisando a tabela ali, vendo quais são os outros times, dependendo do resultado dos outros times ali que está brigando com ele, o empate pode não significar tanto. Então,
pode ser um empate, uma derrota, isso é a mesma coisa. Então tem que ser um time atacando a todo momento, né? Então vamos ver como esse Coritiba vai se portar. Deu um ânimo a mais, né? De fato, essa vitória contra o Vasco deu um ânimo a mais para essa briga aí de sair do Z4. Deu ânimo, sim. Aliás, eu acho que... O problema é quando você chega em um determinado ponto duelo de uma direto. vitória. Se você ganha um e depois não consegue emendar uma sequência, também não adianta muito. Foi o que aconteceu o Botafogo, ganhou o próprio Curitiba, né? Tem que emendar uma sequência pelo menos. Botafogo ganhou o próprio Curitiba e depois voltou a ser o Botafogo dá um sempre. suspirozinho, Aí é complicado, realmente. Exatamente. Lá de baixo eles vão precisar de muito, suar muito para sair da situação que eles estão, né? Porque parece que o 17º é o cara mais vivo da situação, que é o Bahia, que, como já disse aqui, repito, não jogou na rodada, um jogo contra o Corinthians que foi adiado para o final do mês. Fluminense e Sport, né, Douglas? Esse aí você pode falar até com um pouco mais de propriedade. Fluminense enfrentou o Sport, que teve com um jogador a menos, reclamando muito, inclusive, da expulsão na primeira etapa, expulsão que o VAR deduziu do Júnior Tavares, e o Sport foi para a sequência da partida desfalcado, acabou sofrendo um gol ali, um gol que metade Luca, metade Patrick, né, que acabou botando o gol contra aí para a rede, mas parece que deram um gol para o Luca. Como é que você avalia essa partida do Fluminense? O Fluminense vivo ainda aí no sonho pela vaga da Libertadores. Eu confesso que eu não vi o jogo, eu dormi. Estava assistindo, o jogo estava tão ruim que eu dormi. Mas eu acordei a hora que o narrador gritou o gol, e aí eu vi que realmente foi gol do Fluminense. O pessoal... Não, eu tô falando sério, dormi mesmo. Primeiro tempo eu dormi o primeiro tempo todinho. Segundo eu consegui acompanhar uns 10 minutos, depois dormi de novo. Sidney dormiu durante o jogo contra Brasil e Venezuela, que ele veio analisando o canal. Ele veio com sono pra live. Eu acordei na hora que gritou o gol, e aí o pessoal do Sport está reclamando da expulsão, só que eles não lembram que teve um gol legítimo do Fluminense e foi muito mal anulado pelo Heber Roberto Lopes. Então, assim, se a gente for fazer um recorte da partida, o Fluminense vem de uma derrota desastrosa para o Corinthians. É aquela história que a gente falou do Flamengo. Chega um determinado ponto do campeonato em que não importa mais desempenho, significa são os 3 pontos, o que vale são os 3 pontos. E é o que vale esse jogo do Fluminense contra o Sport. O time jogou mal? Jogou, mas o que vale lá no final são os 3 pontos, se recuperar contra o Corinthians e ter até não ir com tanta pressão para o jogo contra o Coritiba fora de casa, né? Tem que lembrar também que o Fluminense agora vai passar pela sequência do seu melhor momento no Campeonato Brasileiro. Conseguindo aí talvez umas 4 vitórias, consiga até uma vaga direta para a Libertadores. Ainda tá na briga, na condição. O Sport é que começa já a preocupar, né? Porque é uma sequência negativa. Ele vence o Fortaleza, e aí ele perde para Palmeiras, perde para Fluminense. Tudo bem, não é uma sequência muito larga de resultados negativos, mas é a irregularidade do Sport que tem assustado o torcedor, né? Porque o Sport, assim, que ainda pretende, né, brigar contra o rebaixamento, vê ali nas mãos do pessoal lá de baixo, que tem sido mais incompetente do que ele, né, essa briga de olho, né? Exatamente o que eu ia falar. O Sport é mais ou menos o que a gente falou do Vasco. Acho que ele vai se livrar mais pelos que os adversários concorrentes diretos vêm fazendo que propriamente ele, né? O pessoal lá de baixo está fazendo muita força para cair. Concorrentes diretos que, se você for avaliar ali de baixo, tem o próprio Vasco, que perde para o Coritiba em casa. E aí você tem o Bahia, ok, não jogou, mas vem fazendo um segundo turno horrível. Pontuou pouquíssimo, né? Da 20ª rodada para cá, você pontuou 3 pontos para cá, de lá para cá. E aí você tem o Goiás, que apesar de todo o esforço que vem sendo feito, que é até louvável, né? Essa derrota de hoje aí mostra bem assim, claro pra gente que o Goiás também não tem capacidade técnica, né? Para resolver jogos contra os melhores times da tabela. Coritiba que esboça e Botafogo que, convenhamos, no momento que se encontra, né, é um time que você não esboça nenhum ponto de reação. Os jogadores realmente, nossa, não é fácil falar mal do treinador, né? Completamente entregue. Totalmente entregue já, mas há muito tempo, né? Botafogo hoje, por mais triste que seja dizer isso, quem perde ponto pro Botafogo hoje vai ser criticado. Me desculpa, mas é a situação que o próprio Botafogo se colocou. Com certeza. Hoje, o Botafogo se colocou numa situação muito triste, cara. Quando você olha na tabela e vê o adversário do Botafogo, você já coloca 3 pontos pro adversário.
Porque é o que está acontecendo, porque, né? assim, por mais que São 12 o jogos. resultado não venha aparecendo, você não vê reação, força Uhum. de reação nos jogadores do Botafogo. Parece que eles já entram em campo entregues. Sim. A todo momento. Acho que aquele que a TV pegou do Pedro Raul falando, não tem como sair, é a situação do Botafogo. Não tem como sair dessa situação. Um turno. Chegou num nível onde você não parece que não tem de onde tirar. Sim. Né? Vai esperar sair da onde agora? Você tem um turno Você inteiro. fica procurando e não acha. Você tem um turno inteiro com 12 jogos e 11 o Botafogo perdeu. 11 de 12. O Botafogo tinha 20 pontos na virada do turno. O Botafogo ganhou 3 jogos no campeonato. 4. 1 no turno. Tinha 3 no primeiro 4, turno. Já era um dado assim terrível. Teve sido 3 vitórias apenas no turno inteiro. Já era desastroso o primeiro turno. E o segundo turno ele consegue superar o primeiro em ruindade. Porque o Botafogo em 12 jogos conseguiu perder 11. Exatamente. Ele só não perdeu 1. Por incrível que pareça, ele conseguiu ganhar. É realmente uma situação assim, inacreditável o Botafogo. Inacreditável. Até porque ninguém. No primeiro turno, agora ele perde e ele ganha. Ninguém colocava esse Botafogo na situação que está hoje. Acho que nem o torcedor mais pessimista imaginava que o Botafogo ia chegar nesse ponto. O Botafogo brigaria para não cair. Não, brigaria para não cair. Brigaria para não cair. Mas era o brigaria para não cair do Atlético Goianiense. Mas não está rebaixado faltando o turno todo. Pô, era o brigaria para não cair do Atlético Goianiense, do Bragantino, do Vasco, sei lá, desse pessoal aí. Exato. E não brigaria para não cair, que é o novo brigaria para não cair, que é o do Botafogo, que ele nem briga, né? Ele não briga, ele cai, só. Triste situação. O problema do Botafogo é esse. Pois é. E aí o futebol nordestino, né? Como a gente falava aqui, o esporte, nesse fim de semana, Pernambuco não viu subir e o pior é que já tem até uns amigos aí que estão olhando o pessoal que está subindo da Série C ali, que já está preocupado com a temporada que vem, né? Que o Botafogo vai enfrentar lá na B. Não entendi. Então, os amigos acompanhando a Série C para saber qual é o pessoal que anda subindo aí para os adversários do Botafogo no ano que vem. Eles já estão bem preocupados aí com o ano que vem lá na Série B. O pessoal todo do Z4, não só o Botafogo, né? Porque todo mundo vai chegar em condições iguais para a Série B. Mas é aquilo. Já temos os times que ascenderam, né, da Série C para a Série B. Pretendo fazer na quarta-feira, junto com o Eduardo Monteiro lá de Recife, uma live para a gente falar, enfim, sobre a Série C, que agora já tem seus 4 convocados para a Série B, que vai ser tudo esse ano, né? A Série B 2021, que são Remo, Brusque, Vila Nova. Ih, rapaz, esqueci de anotar o quarto time aqui. Londrina. Lembrei agora de qual. Londrina. De Max Biancucci. Que foi expulso, inclusive, né, no Vila Nova. Então, os 4 times da Série C já estão lá. Exatamente. Vamos falar aqui que o Santa Cruz não subiu. Quarta-feira, se tudo der certo, nada der errado, uma live sobre a Série C aqui no canal Futebol Ilimitado. Não percam, viu? Vocês que ficam me cobrando aí no chat Série C, não percam a live na quarta-feira. Prestigiem, que provavelmente vai rolar essa live na quarta-feira sobre a Série C do Brasileirão. Mas enfim, claro, falando aqui as coisas aqui, sei lá, Botafogo está numa situação muito complicada, os outros times do Z4 são 4 times que caem, né? Todos os 4 devem estar preocupados aí com Remo, Brusque, Vila Nova e Londrina. Londrina está de volta, né? Jogou a Série B de 2019. Jogou ali 2016, 2017, 2018. Caiu em 2019. O Londrina está de volta. Assim como o Vila Nova, que também havia sido rebaixado. Não sei se não lembro se em 2019 ou se em 2018. Na dúvida aqui. Mas o Vila Nova que também é time carteira assinada aí de Série B. Deixa eu ler aqui o chat, o Douglas, antes da gente continuar. Falou aqui o The City. O Luiz Gustavo, na verdade, porque foram muitas mensagens aqui, viu? Perdi várias mensagens. O The City mandou aqui: Tietê foi campeão brasileiro com o Palmeiras em 2016. Valeu, The City, tinha esquecido do Tietê. Valeu, Tietê foi campeão sim do Brasileirão 2016. Aí ele mandou aqui: Pará venceu o Libertadores com o Santos e Flamengo. Então é o campeão aí da final, né? É o Pará campeão da Libertadores. Luiz Gustavo mandou aqui: mas o Inter não deve sair pro jogo quarta. Santos campeão. Isso. Mas o Inter não deve sair pro jogo quarta. Isso pode ser ruim a ele. Luiz, são estilos diferentes. Eu acho que a gente vai partir desse ponto de vista. Quinta-feira a gente vai falar na live depois que o jogo acontecer. Mas a gente tem que partir do ponto de vista de que Inter e São Paulo jogam bem diferente. Douglas não discorda, né? Ou discorda? Não discordo não.
Sim, então temos aí uma concordância na live. A Luiz Gustavo mandou aqui, acho que o Inter pode sair para o jogo, isso pode beneficiar o São Paulo. Eu não acho não, Luiz, acho diferente. Decite mandou, o futebol nordestino, pelo jeito, vai ter um time rebaixado e resta saber quem será, Fortaleza, Sport ou Bahia. É um, pelo menos, né? Eu acho que dois não, eu descarto, mas um acho que cai sim. Há a possibilidade, pelo menos. Decite mandou, D'Alessandro vai jogar no Nacional do Uruguai. Nacional do Uruguai, o Douglas. Decite confirmou aqui, então, nada de Banfield, corta o que eu falei. Nacional do Uruguai. E Decide mandou, futebol no Nordeste, pelo jeito, também vai ter um rebaixado na Série B para a Série C, sendo o Náutico ou Vitória. Parece que o Vitória tá com o pezinho lá, né? Mas o Náutico também não tá salvo, não. Daqui a pouco a gente vai falar de Série B aqui. Olha, Vitória tá igual o Botafogo. Tá numa situação parecida, né? Mas acho que é a mais incompetência, assim, interna do que de jogadores. Acho que o Vitória tá muito perdido na questão interna. Não que o Botafogo não esteja, mas acho que o Vitória, olha, desde aquela situação de o cara dar dinheiro do futebol feminino pro futebol masculino, que o Vitória tá dando nos nervos aí, internamente lá, o Paulo Carneiro, que é o presidente do Vitória, com todo respeito, só vacila, né? E teve aquela situação dos troféus lá que a gente mostrou aqui, os troféus do Vitória, e a situação toda que tava, enfim, o ano de 2020 pro Vitória também para esquecer. Decite mandou aqui, ó, nenhum time do Nordeste subiu da Série C para B, mais uma vez, né, Decite? Já havia acontecido isso, acho que na penúltima edição da Série C. E todos os anos tem clubes do Nordeste sendo rebaixados da Elite. Ah, sim, todo ano tem, tradição pelo menos um I, né? Luiz Gustavo mandou aqui, ó, meu medo é o São Paulo perder a liderança e não reagir, mas consigo confiar porque o São Paulo cresceu na reta final do turno. Isso não significa muito, né, Douglas? Eu acho que São Paulo perde a liderança, não recupera mais. Se ele perder a liderança, o jogo do São Paulo é o de 4. Você não vê peito para esse São Paulo recuperar de volta? Ah, não vejo força de reação, não. Pois é, vamos aguardar aí. Acho que não reage, não. Vamos aguardar para ver. Decite mandou, Botafogo está entregue desde outubro, quando caiu na Copa do Brasil diante do Cuiabá. Eu colocaria antes disso, viu, Decite? Decite mandou aqui, meu Fluminense tem que ganhar os jogos, os 6 pontos diante de Coritiba e Botafogo. Coritiba fora e o clássico com o Botafogo. E o Luiz mandou aqui, ó. Ituano ficou no caminho, infelizmente. Decite mandou, o problema para o Botafogo é que tem pouco tempo e dinheiro para reformar a equipe na disputa da Série B. É o que o Miro fala toda rodada aqui, mas sinceramente a Série B é muito fraca. E o Decite mandou, campeonato acaba em fevereiro e maio já volta a Série B. Sim, esse ano então, tudo esse ano, né? O campeonato termina, o de 2020 termina esse ano e o campeonato do que vai começar ainda vai terminar também esse ano, ou seja, 2021 ainda vem muitas emoções pela frente, né, Douglas? Muitas lives aqui da gente também. Exatamente. 2021 promete. 2021 promete. Futebol limitado também, viu? Vocês fiquem ligados aí. Que vem jogo também, transmissão do jogo aí pela frente. Inclusive, né, Douglas? Confirmadíssimo sexta-feira aqui PSG e Montpellier, né? Tá tudo confirmado aí você participar dessa com a gente, né? Ainda tem que ver o horário ainda. Sexta-feira, 4h30. Não, tô falando o meu horário. Ah, sim, não, tô confirmando o horário do jogo. O horário do jogo tá confirmado. Não sou nem eu que mexo com isso. Com certeza. É o pessoal lá, é o pessoal que resolveu e decidiu. Mas o Futebol Limitado vai cobrir. Se tudo der certo, o Douglas também vai estar conosco aí para essa transmissão. Vamos lá para a Série B então, Douglas? Deixa eu ler aqui, buscar aqui a tabela da Série B para a gente fechar a nossa live aqui. A live boa, que o pessoal do chat participando bastante. Vamos lá, Série B. Cruzeiro que agora matematicamente não tem chance de subir mais, né, o Douglas? 6 pontos implicaram bastante nessa situação. Agora foi, um abraço. Hã? E aí se destaca aí, né, principalmente que a gente já vai ter um clássico na Série B, que é Botafogo e Cruzeiro. Sim. Se depender do Vasco, pode ter mais clássicos aí, né? Vamos aguardar, porque a possibilidade de clássicos existe. Vasco ainda. A possibilidade de clássicos existe, inclusive Goiás e Vila Nova. Goiás e Vila Nova, por que não? É um clássico provável aí de acontecer também, já que o Goiás também está numa situação complicada na Série A. Vamos lá, a tabela do campeonato da Série B. América Mineiro, primeiro colocado com 68 pontos, né? E a Chapecoense com 67, segundo lugar. São os dois que brigam aí pelo título. Terceiro lugar, Cuiabá com 58. Juventude venceu o Cruzeiro na última rodada, 55 pontos.
e viu o CSA tropeçar em casa com o Avaí 1-1. CSA ficou em quinto, deu 53 pontos. Ponte Preta, que venceu o Náutico ontem, no domingo, por 2-0, volta aqui a ter possibilidades de sonhar com acesso, né? 51 pontos. Sétimo colocado, o Operário, 51. Oitavo, o Avaí com 49. Logo abaixo, nono, o Sampaio Corrêa, 48. O Guarani é o 10º. Parecia esboçar aí uma reação. Opa, Douglas, tá sem a imagem do Douglas. Douglas, tá me ouvindo, Douglas? Caiu aí, não? Tô achando que o Douglas caiu, pessoal. Deve ter tido algum problema na internet dele aí, mas enfim. Guarani, que esboçava sua reação, 48 pontos na 10ª colocação, não deve subir mais. 11º, Brasil de Pelotas, 47 pontos. 12º, CRB, 46, voltou a reagir no campeonato, agora já vem de alguma sequência de vitórias. 13º, Confiança, 45 pontos. E o Cruzeiro, em 14º, 44 pontos, ainda em situação complicada. Opa, tivemos um problema na conexão aqui, acho, hein? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Não, não foi comigo não, foi com o Douglas mesmo. Foi com o Douglas mesmo. Deixa eu ajustar minha tela aqui então. Perdemos o Douglas. O Douglas caiu aí a conexão dele. Deixa eu voltar só a minha tela aqui, pessoal, pra gente poder conversar aqui na nossa live. Não sei o que aconteceu com o Douglas lá. Será que foi energia elétrica também, pessoal? Vamos... Porque já teve o Sidney já com problema de energia elétrica. Aí só falta o Douglas também, né? Muito bem, estamos aí na tela. Terminar de ler aqui então. 15º, Figueirense, 39 pontos. E aí abaixo do Cruzeiro já dá para dizer que é o pessoal que está brigando contra rebaixamento, né? 16º, Náutico com 39. Náutico que na última rodada empatou com o América Mineiro, né? Em casa foi, se não me engano, o jogo... Ah, não, perdeu para a Ponte Preta. Sim, acabei de falar que perdeu para a Ponte Preta por 2-0, 2 gols do Camilo, inclusive. O Náutico, então, 16º, 39 pontos. E aí o Z4, por vitória, em 17º, 39. O Paraná, 18º, 36. Botafogo de Ribeirão Preto, aparentemente já está matematicamente rebaixado, né? Com 34 pontos, ainda 3 jogos a fazer, né? 3 jogos a fazer, a situação do Botafogo de Ribeirão Preto parece já consolidada para o rebaixamento. E o Oeste está rebaixado, 26 pontos, é o 20º colocado, o Lanterna, né? Havia vencido o Cruzeiro, né, na penúltima rodada, mas perdeu para o Confiança em casa e já está rebaixado. Deixa eu ler o chat aqui então para a gente finalizar, porque realmente a gente perdeu o contato aqui com o Douglas. Teve alguma queda de sinal na casa dele, pelo visto. Ele acabou caindo aqui da nossa live, mas vamos encerrar aqui eu com vocês. Vamos lá. Luiz Gustavo mandou aqui, o Vitória deve cair para a Série C. Tá fazendo tudo da maneira correta, né, para cair, né, Luiz? O Luiz Gustavo mandou, e arrisca o Juventude de volta à Série A. Essa vitória na última rodada foi importante até em busca desse objetivo. CSA num jogo polêmico e o Valdívia do Avaí jogou contaminado por Covid. É um detalhe importante esse, viu, Luiz? Porque mais uma vez que a CBF deixou, né, acontecer esse vacilo de permitir que um atleta ainda contaminado entrasse em campo. Não é a primeira vez que ocorre essas suspeitas, né, Luiz? Mas aconteceu de fato e o Valdívia entrou no jogo, inclusive vem jogando bem o Valdívia, por sinal, né? Parece ter sido assintomático, pelo menos aparentemente. O Decide mandou aqui, Paulo Carneiro ganhou um dinheiro para o futebol feminino e não usou para jogadores. Isso que eu falei aqui, o Decide. Isso aí é uma negligência inaceitável no futebol atual. Não dá para entender ou passar a mão, passar pano para dirigente que faz isso. Eu não passo e acho que a CBF também não deveria passar. Vitória, o Decide aqui mandou. Vitória foi rebaixado para a Série A2 do futebol feminino e perdeu todos os jogos. Tá aí o resultado, né? Meio óbvio que isso ia acontecer, né, Decide? Luiz Gustavo mandou, Paraná grande decepção da Série B, trouxe Micali e rumou forte para o Z4, enquanto que, né, Luiz, que o Alan Al, que estava no Paraná, antes, se mudou lá pro Cuiabá, né, foi para a parte de cima da tabela, se deu bem, deve subir. E o Luiz Gustavo mandou, Botafogo de Ribeirão Preto já era, a chance era o América, mas cedeu o empate, né, empate pro América Mineiro, você tá falando, né, Luiz? Agora eu vou ficar aqui um pouco perdido, que eu perdi aqui a tabela da Série B, mas deve ser isso. Bom, pessoal, valeu então aí, vou agradecer ao Douglas aqui de imediato, participou de praticamente toda a live, né? Agora há 2 minutos que ele acabou perdendo o sinal de internet.
Mas valeu aí, Douglas, também pela participação. E agradeço aí vocês também pela participação no chat. Na quarta-feira tem live para falar de Série C, tá, pessoal? Pra gente não deixar esse assunto morrer. A Série C ainda não acabou, mas já tem lá seus classificados para a Série B desse ano, né? Série B 2021. E a gente se vê, tá? Na próxima. Agradecendo a todo mundo que participou aí da nossa super live do Futebol Ilimitado, a live do Brasileirão. Live do Brasileirão que volta na quinta-feira, excepcionalmente na quinta-feira. Assim que a rodada acabar, na quinta-feira a gente volta para falar da primeira divisão. E na sexta-feira, pessoal, sem falta, PSG e Montpellier, aí já anota na sua agendinha. PSG e Montpellier, Campeonato Francês, Ligue 1, né, para falar direitinho, Ligue 1, na nossa agenda do Futebol Ilimitado, sexta-feira, na parte da tarde. Então se inscreva no canal se não é inscrito e aí aciona o sino de notificações. Deixa eu ler a última do chat. Luiz Gustavo mandou aqui, ó, mas pode ter sido a armação do CSA, porque o laboratório era de um dirigente alagoano e avisaram a CBF antes dos catarinenses. Estranho essa, hein? Se isso for verdade, isso vai dar muito pano pra manga, né? Vamos aguardar. Valeu, pessoal! Muito obrigado aí pela audiência de toda a galera, de todo mundo que participou. Foi bastante gente. Eu espero vocês na próxima. Aquele abraço, galera. Valeu!